Olá, pessoal, eu sou Eduarda, apresentadora do videocast Decolada, onde nós conversamos sobre histórias reais de empreendedores reais. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, onde a gente vai conversar com a Bruna Vieira, que é fundadora e CEO do Café do Centre. Bruna, obrigada por ter aceitado o convite. Vai ser uma honra conversar com você e conhecer um pouquinho mais. E seja muito bem-vinda. Obrigada, Duda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. E é com muita satisfação que eu estou aqui participando. E vamos trocar ideias, então. Vamos sim. Para começar, eu não poderia escolher outra coisa a não ser um belo e um cafezinho para a gente trocar essa ideia. E aproveitando, Bruna, quero conhecer um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho de você, um pouquinho dessa história, que foi o Café do Centro na sua vida, que acredito que é uma etapa inesquecível, né? Um marco de histórico ali na sua vida. Então, conta pra gente como que começou esse projeto, essa empresa. Primeiramente, eu sou formada em psicologia, né? Eu exerci a profissão durante 1 ano e 6 meses. Inclusive, depois, quando nós abrimos o Café do Centro, eu continuei exercendo por alguns meses, mas depois não deu mais. Bom, eu era recém-formada em psicologia, a minha irmã também era formada em administração de empresas e fotografia. E há 10 anos atrás, né, mais ou menos um pouquinho mais de 10 anos, nós conversávamos nos finais de tarde sobre o nosso trabalho, aqueles encontros casuais, né, final do dia. E aqui em Itapema a gente não tinha cafeteria, a gente não tinha um lugar legal para tomar um café. Nós tínhamos muitas padarias, né? E nas cidades vizinhas já haviam alguns cafés e a gente tinha sempre esses encontros. E num desses encontros a gente teve um insight, na verdade foi a minha irmã, a Paula, e ela falou: olha, a gente gosta tanto de café, a gente aprendeu a tomar café. E antes a gente tomava qualquer cafezinho, né? Depois de um tempo, quando você vai passando a conhecer mais do café, você já não aceita receber um café que não esteja muito bom. E Sim. aí a Paula teve esse insight, né? Por que não a gente ter a nossa cafeteria, já que a gente disponibilizava de um local aqui em Itapema, e colocamos a mão na massa, literalmente, desenhamos o nosso projeto, colocamos no papel, e a princípio era para ser uma segunda profissão, né? Uma segunda fonte de renda. E hoje é nosso trabalho principal, né? A gente já não atua na nossa área. Quando a gente pensou no Café do Centro, a gente pensou em algo diferente, algo que pudesse surpreender os brasileiros e o mundo, né? Na verdade, porque a gente criou um conceito totalmente diferenciado do que havia no mercado e do que há no mercado hoje, né? Hoje você tem inúmeras opções de cafeterias e você não encontra um local como o Café do Centro em termos de aconchego, qualidade, inovação, criatividade, enfim, é realmente uma experiência gastronômica. E tudo isso veio ali do nosso projeto, né? E todos os detalhes foram assim milimetricamente pensados. Tudo tudo que tem no Café do Centro, desde o início, foi criado por mim e pela Paula. Tudo. Cardápio, layout, tudo. A gente não tinha arquiteto na época, a gente não tinha formação em gastronomia, ninguém tinha vínculo com a França, sequer conhecíamos a França, né? Foi tudo da nossa criatividade mesmo, né? A França, a gente sempre gostou muito da França, né? Pelo romantismo. Então, a gente acabou adotando esse tema por ser uma paixão tanto minha como da minha irmã. Enfim, a gente colocou tudo nosso ali. E a qualidade dos produtos também, além de todos esses diferenciais, a gente, desde o início, a gente pensou, olha, a gente não vai
oferecer aos nossos clientes algo que a gente não gostaria de receber, como clientes em outro estabelecimento. E hoje, ao longo desses quase 10 anos, né, de estrada que a gente tem, os clientes, eles confirmam isso, né? Muitos clientes, desde a inauguração, frequentam o Café do Centro e falam, né? A gente tem relatos, olha, eu venho aqui há 10 anos, é o mesmo padrão de qualidade, e é certo isso, porque a gente nunca mudou, né, esse padrão de qualidade. Então, eu estou indo e voltando para fazer sentido um pouquinho da questão da nossa história, né? Uhum. Mas, assim, a qualidade dos produtos, atendimento, sempre se colocando no lugar do cliente. Quando a gente pensou em abrir, era uma experiência única que a gente gostaria de oferecer. Uhum. Não algo que já tem, sabe? Por que você vai fazer algo que já tem se você pode fazer algo diferenciado, né? Então essa foi a nossa história. Não disponibilizávamos, né, de recursos financeiros. Eu acho que isso também fez com que a nossa criatividade fosse ainda maior. Então assim, quando a gente precisa usar a criatividade, né, com pouco Uhum. recurso, né, isso aflora ainda mais. E a Paula, ela é muito detalhista, ela é muito criativa, então ela desenhou tudo, assim, a questão dos detalhes, dos detalhes do local, do cardápio, né? Então, o nosso cardápio é diferenciado. Então, os produtos, as receitas. Então, a gente tem algumas receitas exclusivas que são desde quando a gente fez o primeiro cardápio. E as taças desconstruídas, né? Que muita gente não sabe, mas o Café do Centro que criou essas taças, né? Lá em 2016. Na verdade, a gente tem essas taças desde 2014, quando nós inauguramos. Então, essas taças, elas foram criadas pela Bruna e pela Paula. Então, Uhum. assim, isso foi na primeira semana de abertura do Café do Centro, e depois elas viraram uma tendência aí mundial, né? Primeiro foi no Sim. Brasil e depois foi para o mundo. E lá no Canadá, onde a gente tem loja, né? O pessoal se surpreendeu também com essas nossas taças. Então virou um boom assim nas cafeterias, enfim, nos Sim. estabelecimentos. Realmente foi algo bem revolucionário ali, né? E vocês estavam muito à frente do tempo de todo mundo, né, Bruna? E deixa eu te perguntar sobre o projeto, né? Você falou que é formada em psicologia e também atuava na área, né? E sobre esse lado mais empreendedor, existia você ou a Paula, que tinha esse lado empreendedor, alguma experiência no ramo para iniciar o café? Na verdade, assim, nós trabalhamos desde muito cedo. Nosso pai é comerciante, né? Sempre foi. E a gente trabalha desde muito cedo, tanto eu, Bruna, como a Paula. Então, assim, desde os 10 anos, eu já ajudava o meu pai. E a minha irmã, ela também sempre ajudou o meu pai, e ela sempre teve esse lado empreendedor, tanto que a primeira formação dela é administração. E ela trabalhou até pouco tempo atrás como fotógrafa. Então, ela sempre foi, né, desde o início da formação dela como fotógrafa, ela sempre foi também destaque no ramo de atuação dela, por esse potencial criativo dela. Então, assim, a gente sempre foi do comércio, sempre foi do trabalho. A minha irmã já teve loja também. Então, eu acho que esse sangue empreendedor, ele sempre teve presente na nossa família, na nossa história. Entendi. E o café foi o primeiro negócio de vocês? Ou existia, né? A Paula já tinha empreendido, mas foi o teu primeiro negócio. Foi isso, Bruna? Sim, na verdade, assim, eu sempre ajudei, a gente sempre se ajudou, na verdade, né? O Uhum. negócio, ele sempre foi do nosso pai, da nossa família. Então, a gente nunca teve essa questão de que, é seu, é meu, enfim, é sempre a família mesmo, né? Então, mas o Café do Centro, ele partiu da minha irmã e da Bruna, né? Vinha da minha irmã, e aí hoje a gente trabalha juntas, né, nessa empresa. Meu pai também
obviamente ajuda, né? Ele cuida aqui da nossa matriz, a minha mãe também nos bastidores ajuda, então a família toda está envolvida. Ai, que legal. E como que é para administrar esse relacionamento, que é um negócio de família, e também a parte profissional, né? É algo bem natural que acontece entre vocês, ou existiu ali um desafio para fazer essa diferenciação mesmo? Olha, a gente sempre teve uma relação muito tranquila. Obviamente que as situações elas surgem, né, durante o nosso percurso. Então, como qualquer empresa, como qualquer relacionamento que você tem, você vai ter ideias diferentes, né? Então, às vezes você tem que dosar a sua alguma coisa que você propõe, às vezes você tem que ceder de um lado, às vezes a outra parte tem que ceder. Então, isso tudo é muito comum, é muito normal numa empresa, né? Então, às vezes a minha irmã, ela me dá uma freada aqui, eu dou uma freada nela, isso é normal. Tudo, obviamente, se resolve através do diálogo, né? Então, é tudo muito tranquilo, assim, com a gente nunca teve, assim, problemas, né? Tanto que, assim, a gente nem se trata assim, sócias, somos sócias, não. As duas são as proprietárias, as duas é a família mesmo, né? E, assim, sobre os desafios, eu acho que a gente nunca teve, assim, um desafio, acho que sempre foi tudo muito juntas, assim, sabe? A gente sempre teve juntas nos problemas, nas celebrações, nos desafios. Então, assim, há uma parceria muito forte. Ah, que legal. E a confiança também, né? E quando você fala, às vezes eu dou uma freada, eu recebo uma freada, essa confiança que a outra entende do que está fazendo e agora é o momento de, né, termos essa troca, isso é muito importante, né, Bruna? Com certeza, veja só, são duas pessoas, ou seja, é uma família, né? Que todos querem o bem do negócio. Então, você tem que ter em mente que nem sempre você está com a razão, e nem sempre o outro está com a razão. Então, tudo se resolve através do diálogo. Então, é muito comum isso, é muito, né? Você não pode achar que toda hora você vai ter razão. Às vezes eu quero criar um produto e a minha irmã fala, olha, isso não faz nenhum sentido. E aí a gente dá uma lapidada e consegue, a partir daquela ideia, fazer um outro produto e que dá super certo. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. E vice-versa, né? Hoje a Sim. gente tem uma separação, obviamente, né? Eu sou responsável por algumas áreas, ela é responsável por outras áreas, né? Então, assim, a gente se divide mesmo, né? Uhum. E o empreendedorismo, ele pede isso, né? Essa delegação de tarefas, onde cada pessoa tá na sua área ali, entende melhor da sua área, para então poder fazer isso acontecer. Sim. E como que funciona hoje isso dentro do café, Bruna? Então, quando você tem uma empresa, você tem que saber você tem que ter conhecimento sobre todas as áreas. Se você não tem conhecimento sobre todas as áreas, você não consegue delegar funções, você não consegue cobrar do seu fornecedor, você não consegue saber se aquele teu fornecedor de marketing ou, enfim, qualquer fornecedor ele está atendendo, ele está fazendo aquele serviço da maneira correta. Então, nós aqui cada um tem a sua função, obviamente, né? Mas todos têm um conhecimento geral de todas as operações do café, né? De tudo que envolve o café. Obviamente, a minha irmã ela tem a parte dela, né? Que é mais a questão da arquitetura, ela também na questão dos produtos, enfim, ela está à frente da questão do marketing. Então, ela se aprofunda mais nisso. Mas hoje, se você perguntar para ela algo do operacional, onde eu sou mais responsável, ou a parte de franqueados, ela também vai saber te dar informações. Ela também vai saber cobrar, caso não esteja aqui, da minha equipe, né? Uhum. Então, e também nós temos uma outra pessoa que faz parte do Café do Centro, que é uma pessoa que ajuda a gente, que não só ajuda, mas é uma peça-chave, que é o Igor, o nosso diretor, ele participa também de forma intensa e ativa,
e de todas as funções aqui também. Então, ele é uma pessoa que está com a gente já há muito tempo, e desde o início, há 8 anos, né? Então, ele também faz parte da nossa equipe, também tem as funções dele, e também ele também entende um pouquinho de cada área. Uhum. Ah, legal. E quais foram esses desafios em conjunto, né? Você falou que não existia muitos desafios paralelos, né? Vocês encaravam tudo, todos os desafios, todas as celebrações em conjunto mesmo. E você se recorda dos primeiros desafios que apareceram lá no início do Café do Centro? Muitos, foram muitos. E hoje eu posso te dizer, eu como Bruna, hoje eu não, até hoje, assim, nesses 10 anos, né, eu sou tão dedicada ao Café do Centro que às vezes eu resolvo tantas coisas durante o dia, eu penso tanto em produtos, enfim, na empresa como um todo, que às vezes você para pensar assim, nossa, a empresa cresceu tanto. E aí você olha para trás e vê quanto você trabalhou e tudo que você superou durante esses anos. E eu te falo, você ter uma empresa é você matar um leão por dia. E isso é bom, porque também você fica um pouco mais, você fica cada vez mais forte. Bom, a gente teve desde o início, eu acho que desde quando a gente estava pintando as paredes do café, aquele medo de aquela ansiedade da abertura, né, de você não saber se as pessoas vão gostar desse projeto, que era um projeto mais ousado, até então não tinha nada parecido na cidade, nem tem ainda, um projeto muito diferente para uma cidade como Itapema, né, que naquela época era bem, não existia o que existe hoje, né, a cidade ela evoluiu bastante, mas a gente tinha esse medo, né, da recepção das pessoas, da aceitação. Então, acho que esse foi o nosso primeiro medo. E a questão dos recursos também, como eu lhe falei, né? Às vezes você queria fazer alguma coisa que ia ficar legal ali no café, mas não dava, devido à falta de recursos. Então, foram muitos desafios. E logo no início também, a gente, enfim, quando você cria algo diferente, quando você é diferente, quando você ousa, você também tem logo já começam a aparecer outros desafios, né? E eu acho que um dos desafios no início foram as cópias, que uns 2 meses depois da gente abrir, a gente já recebia ligações do Brasil inteiro. Olha, estão copiando vocês, estão copiando vocês, estão copiando vocês. Então, no início, você não sabe muito lidar com isso, né? Você imagina, é algo novo. E depois você aprende a fazer isso. Então, diante de cada situação como essa, né? Por exemplo, essa que eu estou te falando das cópias, eu criava mais. Era um desafio para mim. Eu criava um produto diferente como resposta. Então, eu não respondia aquelas cópias com mensagens, ou com textos, ou com telefonemas. Eu respondia criando, sempre inovando. E eu acho que isso foi muito legal, porque, assim, de uma certa forma, né, isso ainda me estimulava ainda mais a criar mais produtos diferentes. Então, Uhum. e muitos outros desafios também, né, porque logo também no primeiro ano de abertura, no primeiro verão, né, a gente teve muita procura de franquia, muita procura, eu nem sabia o que era franquia no início, para ser bem sincera, eu era da área da saúde, então, assim, eu não fazia ideia. Então, eu fui buscar informação. Sempre um novo desafio, sempre, porque além de você estar com a cabeça no seu negócio ali, de criar produtos, de atender, de estar no operacional, ainda você tinha que estar estudando constantemente. Por quê? Porque vinham sempre situações novas. Então, a da franquia foi bem desafiadora também, porque era algo que eu não conhecia, algo que eu tive que estudar. E também, você imagina, você abre um negócio e na primeira temporada você escuta pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de fora do Brasil falando que querem levar esse negócio para a cidade delas, que querem levar para o país dela. E, então, assim, você fica
você tem que cuidar para você não se deslumbrar com aquilo. Então você tem que ter os pés muito no chão. Por mais que aquilo seja tentador para você, você tem que ter os pés no chão, você tem que ter uma base. Então foi aí que eu fui atrás da Associação Brasileira de Franquias, né? Enfim, estudei sobre o assunto, pedi indicações, e aí a gente veio a formatar o Café do Centro como franquia. Entendi. Foram vários desafios que aconteceram ali no início, né? Da jornada, da criação do café. E hoje a gente ainda tem outros desafios também, que é proteger a nossa marca através proteger os nossos produtos, né? A gente tenta proteger ao máximo, ainda que a gente não tenha jurisprudência em relação à propriedade intelectual de produtos. Então, isso é um grande desafio para a gente, né? Entendi. E, Bruna, você comentou ali sobre a taça, né? Foi realmente uma inovação do Café do Centre, onde houveram muitas cópias, e essa criação era bem o que eu queria te perguntar. Você comentou comigo que você respondia isso em forma de criação, ainda mais, muito mais novidade. Isso não te abalou de nenhuma maneira? As Olha, cópias? no primeiro tempo, sim. Veja só, a primeira cópia, ela foi de um estabelecimento aqui próximo da gente, e eu lembro que eu chorei, eu esperneei, eu não imaginava que isso acontecia dessa forma, né, que as pessoas pudessem fazer uma cópia literal do produto, em termos de imagem, né, porque obviamente que a receita mesmo, ela não era totalmente igual, né, mas foi aí que eu criei a taça Kinder Ovo, por exemplo, né? Eu não sei se você se lembra, se recorda, mas em 2016 a taça Kinder Ovo, ela era uma loucura, ela já estava até nas plataformas direitas e tudo mais, e foi ali no Café do Centro. Uhum. Então, hoje, enfim, eu estou sempre criando produtos, a gente está sempre criando produtos, isso para a gente é algo normal, e eu sempre costumo brincar com, com a minha equipe aqui, eu sempre falo assim, eu não crio produto só para minha marca, eu crio produto para outras marcas também. Às vezes, quando o produto já bateu recorde de vendas na minha rede, aí eu vejo uma marca nacionalmente conhecida, maior que a minha, lançando os meus produtos. Então, assim, eu sempre brinco aqui com o pessoal, sabe? Eu não faço produtos só para minha marca, eu faço produtos para outras também. Mas, assim, nunca é a mesma coisa, né? Eu tenho a comprovação que nunca é a mesma coisa, porque o original é sempre o original, né? Realmente. E existe, além do lado criativo, do que parece, toda uma estrutura daquela criação, né, Bruna? Então, todos os detalhes, você falou que vocês foram sempre atentas em todos os detalhes. Então, isso se perde quando a gente não sabe o que a gente está criando. E a gente não está, né? No caso, os outros estabelecimentos não estavam criando, né? Eles estavam recriando. Então, perde-se muito detalhe. E então lidar com isso foi na esportiva, né? No início ali houve um choque. No início, como eu te falei, a primeira, assim, pegou de surpresa. Depois, assim, a gente acabou. Isso acabou se tornando normal pra gente, sabe? Então, hoje a gente segue criando, a gente segue inovando cada vez mais. E como você falou, você pontuou algo muito interessante. Existe todo um cuidado, né, na preparação desses produtos, existe uma composição, né, uma harmonização entre os produtos. Então, uma coisa é quando você vê, outra coisa é quando você reproduz, né? Então, isso é bem verdade mesmo. Exatamente, Bruna. E todo cuidado com o cliente também, né? Com a qualidade dos produtos, tudo que o Café do Centro proporciona. Isso acaba se perdendo numa recriação ali que não é, né? Dentro do Café do Centro, de fato. Com certeza. E sobre esses desafios também, falando da criação do café, eu queria saber de onde que surgiu a inspiração francesa. Chegou a comentar brevemente que não tinha visitado o país,
Era uma criação ali de vontade pela referência romântica do país. E eu queria entender um pouquinho melhor de onde que surgiu de fato e ainda segue, né, com essa referência francesa. A França, ela sempre foi um sonho pra gente. Então, assim, a gente assistia muitos filmes, a gente via muita fotografia, enfim, aquele romantismo. Então, tudo isso, até a gastronomia mesmo, através dos filmes, né, dos documentários que nós assistíamos. Então, tudo isso fez com que a gente escolhesse a França foi unânime, né? E também pelo espaço nosso, era um espaço pequeno, então tudo combinou, tudo harmonizou. O nosso espaço com a nossa paixão pela França, pela gastronomia. Então, foi assim, até o nome mesmo, né? O nome que a gente colocou também. Não tinha como ser outro, né? Essa referência, ela tá na natureza do negócio, né, Bruna? Sim. Até mesmo as músicas, né? Então a Ai, gente as músicas hoje no Café do Centre, em qualquer unidade que você for, vai estar tocando a rádio Café do Centre com clássicos franceses, tem toda uma que imersão ali naquela experiência. Como você falou mesmo, né? Uma experiência gastronômica de fato. é uma experiência gastronômica. É Ai, isso aí. legal. O E Café do olhando Centre, ele não é para você ir simplesmente tomar um café e ir embora. Ele é para Uhum. você sentar, apreciar os nossos produtos, é você tomar aquele café com calma. Se você está sozinho, se você está acompanhado, é para você se desligar do mundo lá fora. Que era bem o que lá no início você também buscava com a Paula, né? Esse E momento ali de se desconectar, o momento de relaxar, de tomar aquele cafezinho, comer alguma coisa e realmente viver aquela experiência, né? Sem nada para interromper. Deixar os exatamente. problemas fora do café. Acho que é bem essa sensação que eu tenho de fato. É, E, Bruna, falando do menu, né? A gente já tocou nesse assunto. Existem muitas coisas no menu do café, muitas coisas diferentes. E me parece que esse processo criativo, ele é seu. E eu quero saber um pouquinho mais de onde que surgem essas ideias, né? São tantas ideias diferentes de cafés decorados com algodão doce, de desenhos, pétalas, ouro comestível, é tanta coisa. De onde que surgem todas essas ideias? olha, eu sou tão apaixonada pelo Café do Centre. Eu acho que os clientes, eles me inspiram. Os clientes, cada vez que eu vejo os meus clientes, eu vejo eles recebendo um prato todo decorado, eles experimentando os produtos. Quando eu vejo a aceitação, o sorriso, a satisfação, eu acho que o cliente hoje é a minha maior inspiração, né? E que faz com que eu, cada dia mais pense em criar novos produtos, em surpreender ainda mais esses clientes. Não só os clientes, mas também os seguidores, né? As pessoas que acompanham o café. Então, isso é muito inspirador para mim, sabe? Eu gosto, eu faço parte do Café do Centro, eu gosto de estar, de conhecer meus clientes, de ver a recepção dos meus clientes quando eles recebem os produtos, né? Então, isso é muito inspirador. A questão também é de fazer sempre algo diferente, de surpreender mesmo, sabe? Então, assim, se eu posso fazer um café legal, um café mais gostoso, diferente, por que não ousar, né? Por que não ousar? Então, eu gosto de ousar, eu gosto de trabalhar com os clássicos até os exuberantes. Então, eu gosto de ousar tanto naquilo que é simples, né? Naquilo que o pessoal, que é o do dia a dia, assim, né? Que a pessoa consome numa segunda-feira, numa terça-feira, tanto numa sobremesa, que é uma sobremesa do final de semana. Então, Uhum. é mais ou menos isso, sabe? Eu gosto de inovar, de surpreender, de usar combinações, né?
enfim, são muitas inspirações que eu tenho, mas eu acredito que os clientes, assim, eles São a são a maior minha maior. Tanto Uhum. que se você vê no decorrer da história do Café do Centro, sempre tem lançamentos, sempre. A gente está sempre inovando, sempre, sempre, sempre. Sempre inovando, e isso tudo para surpreender ainda mais os nossos clientes, né? Sim. E o café ele tomou uma proporção muito rápida, né? Ele foi muito bem aceito de uma maneira muito rápida. Como você falou, as cópias não demoraram muito para surgir. Então, teve uma referência muito positiva. E como foi? Vocês esperavam esse sucesso tão rapidamente? E como foi lidar com isso também, né? Porque a demanda é muito, muito maior. Vocês estavam prontos ou foi um desafio também para o café? Ótima pergunta, Duda. Isso é muito importante. Eu até comentava isso ontem, com algumas pessoas. E no início, quando a gente começou a ter as franquias, né? A gente nem tinha terminado o projeto de formatação, já tinham pessoas aguardando. Então, eu poderia, naquela época, ter vendido mais de 100 franquias. E, no entanto, eu fui aos pouquinhos, muito aos pouquinhos. Por quê? Porque você precisa fortalecer a sua base. E por mais que seja tentador, imagina, você abrir um negócio, você está um pouco mais de um ano no negócio, você abrir para franquia e você ter uma fila de pessoas querendo abrir franquias. Mas você está começando agora na questão das franquias. Então, como é que eu vou vender 100 franquias? Como é que eu vou preparar uma equipe de funcionários em tempo recorde? Como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou preparar uma equipe de treinamento em tempo recorde? Como é que eu vou treinar 100 lojas em tempo recorde? Não existe isso, pelo menos essa é a minha visão. Eu gosto de trabalhar de forma muito não é tranquila a palavra, mas eu vou trabalhando de forma muito cautelosa, principalmente na expansão das franquias. Então, às vezes você precisa parar, limpar a casa e depois continuar. Então, eu sou bem cautelosa e existe uma coisa que eu posso afirmar para você, eu nunca me deslumbrei com essa questão de que eu vou abrir 200 lojas. Não adianta você ter 200 lojas e não ter o atendimento, o suporte ao franqueado, o atendimento ao cliente, né? Senão depois você tem 200 problemas. Então, eu sempre fui muito cautelosa quando a gente teve a expansão internacional, a gente freou a expansão nacional. Então, tudo para se dedicar ao máximo à expansão internacional. Então, assim, você precisa fortalecer a sua base. E para fortalecer a sua base, você só consegue fazer isso quando você tem experiência e maturidade empresarial. Então, mesmo que na época, eu tinha 24, 25 anos, eu sempre tive essa consciência do fortalecimento da base e não uma expansão deliberada. Uhum. E até hoje eu tenho. Até hoje eu tenho. Hoje, as minhas franquias, todos os meus franqueados, eles têm o suporte adequado, eles têm os treinamentos contínuos, eles têm todo o acesso aos materiais da franquia. Então, cada franqueado é muito bem assessorado, como deve, como diz a lei. Uhum. Então, isso faz parte da construção de uma base sólida e da maturidade empresarial. Uhum. Eu Entendi, falo muito. Não, imagina. E era bem isso que eu queria entender, né? Essa expansão aconteceu de uma maneira muito grande e, pelo que eu entendi, existia muita cautela ali da sua parte também, um passo de cada vez para isso não sair do controle. Gostei muito que você falou, né? Se tivéssemos 200 franquias agora na criação da empresa, seriam 200 problemas diferentes e realmente isso faz sentido. E um passo de cada vez garantiu ali a segurança de cada negócio, né? E como garantir a qualidade nas franquias, além do que você falou, né? Dos treinamentos e do suporte? Teve algo além disso que você construiu, teve que adequar para garantir
Porque hoje, pelo que eu entendo, Bruna, as franquias, elas têm uma liberdade diferente do que costuma ser, né? Vocês dão maior liberdade ali para criação, maior liberdade ali para trabalho, de fato, das franquias. E como que vocês garantem a qualidade ali do produto, de todo o café mesmo? O mix de produtos é o mesmo, tá? O mix de produtos de todas as lojas, são os mesmos produtos. Tudo que é criado é passado para todos os franqueados, tá? As fichas técnicas, todo o material, o treinamento, os manuais. E a gente tem uma fiscalização das franquias muito intensa, que é a questão de cliente oculto, nutricionistas nas unidades, a gente tem a nossa supervisão de campo, a gente tem um time que cuida das redes sociais, que monitora a postagem dos clientes. Então, às vezes, por exemplo, o franqueado não postou na rede, mas o cliente postou lá que estava no Café do Centro X e a gente identificou ali um produto fora do padrão. Então, a gente tem um time especializado que cuida dessa parte. Então, ele já vai ali, já printa aquela imagem, já manda através do nosso controle de qualidade para perguntar o que aconteceu, por que o produto está fora do padrão. Então, hoje, o franqueado ele tem acesso aos manuais de forma remota, tanto nos smartphones, como nos tablets, nos computadores. Então, o acesso ao manual ele é imediato, quase. Então, a gente tem uma cobrança muito forte em relação à qualidade dos produtos. Porque o cliente Café do Centro, ele circula nas lojas, né? Ele circula, ele não vai só em uma, ele está sempre circulando. Ele vai para o Rio de Janeiro, vai na loja do Rio de Janeiro, vai para Curitiba, vai para Itapema, enfim, ele circula. Então, tem também o feedback dos clientes, né? Mas, assim, hoje a gente trabalha com cliente oculto, supervisão, nutricionistas, toda essa fiscalização, porque a qualidade é o que leva o sucesso da marca, né? Então, assim, a gente se preocupa muito com essa questão da qualidade das lojas. Sim, uma gama de serviço para garantir a qualidade ali do produto final, né, Bruna? E sobre, É, e sobre o modelo de franquia, como que funciona? Ela é comum, como a gente costuma acompanhar, né, o modelo de franquia, ou vocês trabalham de uma forma diferente com o franqueado? não, nós somos uma franquia como qualquer outra, tá? Nós trabalhamos, somos associados à ABF, existe todo um padrão para você, existe toda uma documentação a ser submetida, né? Quando você deseja associar a ABF, como a questão de documentos jurídicos, enfim, toda a parte burocrática, né? Quando você tem uma franquia, a gente segue, obviamente, nossos materiais, eles seguem a legislação atual, a lei de franquias, que foi reformulada em 2019, e é o único diferencial da nossa marca é que nós não somos revendedores de produtos, né? Então, assim, os franqueados Café do Centro, além de todo o diferencial que eles têm no mercado, de ter uma loja única, exclusiva, um mix de produtos todo diferenciado, né? Eles também têm uma lucratividade um pouco maior, um pouco superior às demais marcas, porque a gente não trabalha com revenda. Então, por exemplo, o franqueado ele não precisa. Eu não compro, por exemplo, uma Nutella e vou revender para o meu franqueado. Ele compra a Nutella direto do fornecedor dele. Então, a gente tem sim um mix exclusivo da marca, mas isso não passa pela franqueadora. Isso é direto com os nossos fornecedores homologados. Isso é um plástico, porque no final você acaba atingindo até 30% de lucro. Esse é Sim. um dos diferenciais que a gente tem, mas a nossa marca ela é formatada e segue todas as diretrizes da legislação. Uhum. É um diferencial bem interessante, né, Bruna? Acaba trazendo um pouquinho mais de liberdade ali em relação a isso para o próprio franqueado, né? Óbvio, porque o que acontece também, né? É uma via de mão dupla. A franqueadora está feliz quando o franqueado está feliz. O franqueado está feliz, a franqueadora está feliz também. Então é isso. A franqueadora, ela torce pelo sucesso do franqueado e o franqueado torce pelo sucesso da franqueadora. Então, a gente sempre vai querer o melhor para os nossos franqueados. A gente deseja a eles o sucesso do negócio como um todo,
e por isso a gente não trabalha com revenda de produtos, né? Então, acredito ser um diferencial. Sim. E em relação à expansão também, falando sobre isso, você comentou de uma franquia internacional. Como foi esse passo? Quais foram os desafios, as conquistas? Como foi isso para o café? Bom, primeiro que estudo, precisa estudar muito, você precisa fazer uma análise de mercado e também você precisa estar atento a todas as questões burocráticas da raiz. Então, como eu te falei, quando a gente iniciou a expansão internacional, a gente parou a expansão nacional para se dedicar totalmente à expansão internacional. Por quê? Porque requer muita atenção. Você está ingressando num país e você tem questões culturais, você tem questões burocráticas e você precisa, você tem o desafio de fazer a sua marca ser aceita naquele país, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, requer muita responsabilidade, algumas adequações. Às vezes você tem bairros em cidades que você tem algumas regras, então alguns produtos você não pode estar comercializando. Adaptações em termos de receitas. Então, por exemplo, no Canadá, quando eu estava fazendo os treinamentos, algumas receitas elas foram adaptadas, por mais que visivelmente você não notasse diferença, existiam alguns produtos que não estavam disponíveis naquele país, no Canadá. Então, a gente teve que substituir. E também algumas questões culturais, como alguns ingredientes que não são muito comuns aqui no Brasil, que a gente precisa fazer a adequação e inserir naquele país. Então, é algo muito grandioso, tá? É grandioso. E você precisa ter toda a responsabilidade de ter uma empresa fora, de você ter uma estrutura, você precisa ter uma base fora. Não adianta você abrir um negócio fora e você deixar lá e fazer com que ele aconteça sozinho, né? Então você tem toda uma equipe responsável pelo controle de qualidade, você tem supervisões, você tem cliente oculto. A mesma base que eu tenho aqui, eu tenho que ter fora. Então, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. E um grande desafio também, porque você precisa ter muito conhecimento sobre a cultura do local, né? Então, isso eu posso te dizer que assim, eu passei por isso e a marca foi muito bem aceita. A marca foi abraçada pelos clientes. Então, E é muito assim, bom, foi. né? Uma satisfação. Uma satisfação Porque enorme. Porque, como eu te falei, quando nós criamos o Café do Centro, ele foi ele não era para ser mais um. Ele era para ser algo diferente, algo que. E hoje, assim, através até dos relatos dos nossos clientes, a gente tem muito cliente do exterior, então, nas lojas, principalmente no Rio de Janeiro. Então, surpreende a todos. Surpreende. Até eu viajo bastante, eu pesquiso muito, né? Eu viajo muito para o exterior, sempre a trabalho. E eu nunca encontrei um local como o Café do Centro, nem semelhante, sabe? Nunca encontrei. Encontrei cafés maravilhosos, propostas lindíssimas que eu gosto também, mas no estilo do Café do Centro, na proposta dessa atmosfera, dessa experiência, eu não encontrei. Eu não encontrei até hoje. E esses são os relatos dos meus clientes. Então isso é muito grandioso para a gente, isso é muito satisfatório, não só para mim, mas para toda a minha equipe e para toda a minha família também. Sim, eu imagino. E, Bruna, existem novos sonhos sobre países que vocês querem ver uma Café do Centro?
Sim, existem muitos, né? Existem muitos sonhos, mas como eu te falei, sou muito cautelosa. A gente tá, tem muita, a gente tem muita procura, principalmente para os Emirados Árabes, e a gente tem aí no nosso plano de expansão a Ásia e Europa e Estados Unidos, né, América do Norte. Então a gente tá no nosso raio e já há estudos dentro da marca, né? Já temos alguns levantamentos aqui e a gente vai seguindo de acordo com o nosso preparo. Ah, que bom. Né? Vamos ver um Por café do agora, centro em cada continente. é, algumas, como eu te falei, algumas adaptações elas são feitas, né? Elas são realizadas e tudo mais. E claro, né? A expansão aqui no nosso Brasil também, né? A gente, depois da pandemia, a gente retomou a nossa expansão nacional. Em breve a gente vai ter uma loja nova que está em implantação. Então, vem novidades por aí. Novidades Ah, por aí. Uma lindíssima que está sendo construída. Tá lindíssima. é só acompanhar. Onde que a gente consegue acompanhar as novidades, Bruna? No nosso Instagram, nas nossas redes sociais, Instagram, a gente tem também nosso LinkedIn e também no nosso site. Então tá, vamos ficar de olho lá para ver as novidades, quais são os novos pontos de café do Centre. E, Sim, e Bruna, assim, já te antecipando que já estamos elaborando os novos lançamentos agora para setembro, tá? Em todas as lojas, receitas maravilhosas e muitas novidades por vir. Em parceria também com algumas outras marcas que nós temos, que é a Monan, a Marula, enfim, a Três Corações. Temos várias marcas parceiras, então vem muita novidade por aí, produtos maravilhosos. Mais uma vez, nós vamos surpreender os nossos clientes. olha, separar na agenda então, né, Bruna? É, E voltando um pouquinho, você tinha comentado também, né, que saímos da pandemia mais fortes do que nunca. Foi um momento, eu imagino que de muito desafio também para o café, né? E o que vocês aprenderam nessa etapa? olha, foi desafiador. A pandemia, ela foi um desafio. É muito interessante isso, que desde o pequeno até o maior, acho que todo empreendedor, todo empresário sentiu, né? Todo mundo ficou meio assim, sem saber quando isso terminaria, ninguém sabia o prazo, e é nesse momento que você tem que ter expertise, né? Que você tem que ter expertise, que você tem que ter criatividade, que você tem que inovar. E outra coisa interessante também é nesse momento que você precisa ser um bom administrador, porque e você também ter os pés no chão e você não se desequilibrar, né? A gente sempre trabalhou com produtos, a experiência mesmo, né? Um produto consumido no local mesmo. E da noite para o dia a gente teve que trabalhar com delivery, né? Que era algo secundário nas nossas lojas. Mas nós conseguimos atender os clientes, não tivemos fechamentos na pandemia, nenhuma loja fechou. A gente, tanto como, assim, como a questão dos produtos mesmo, nós criamos produtos na pandemia para aumentar ainda mais as vendas do delivery, então foram produtos exclusivos para esse período onde as lojas estavam fechadas. E também a gente deu total suporte aos franqueados. Então, assim, o nosso suporte, nossa atenção voltou toda para a questão dos nossos franqueados em manter a rede com campanhas de marketing, com produtos novos, enfim. A gente se reinventou assim, durante o período de pandemia. Foi um período bem desafiador para a gente, acredito que para todo empreendedor.
mas nós saímos ainda mais forte, porque depois da pandemia o movimento ele aumentou expressivamente em todas as lojas. Então, eu lembro que no primeiro sábado que nós abrimos aqui na Matriz, depois do fechamento, a gente estava com fila de 1h20. Então, assim, foi, foi maravilhoso, assim, você vê os clientes retornando, assim, para a loja. Eu lembro que eu estava aqui no dia da abertura da loja, depois de um mês fechada, foi emocionante, né? E assim foi acontecendo em todas as lojas. A gente teve um aumento expressivo de clientes em loja, expressivo. E, assim, acredito que a qualidade dos produtos, depois da pandemia, a gente passou a perceber que as pessoas, elas passaram a valorizar muito a qualidade dos produtos. E isso a gente tem aqui no Café do Centro, isso não muda, que é a qualidade dos produtos. Então, a gente percebe isso até mesmo, eu como cliente, né, passei as, a ter isso comigo depois da pandemia, sabe? Então, foi desafiador, mas hoje a gente vê que foi um período também de muito aprendizado, né? Sim, E é nas realmente, dificuldades que a gente, é através das dificuldades que a gente fica ainda mais forte. com certeza. E passando, né, dos momentos mais desafiadores, que a gente já conversou muito sobre desafios, eu quero saber um pouquinho sobre os momentos mais gratificantes da história do café. Que você contasse um pouquinho a respeito disso também, para você, pessoalmente, né, a Bruna falando, e também como porta-voz do café, quais foram os momentos mais gratificantes que você viveu, experienciou? São vários, são muitos, né? O primeiro foi a nossa abertura em Itapema, a abertura da primeira loja, a abertura da primeira franquia. Acho que todas as franquias foram inesquecíveis, sabe? É como se você tivesse vários filhinhos, então todas foram muito especiais pra gente, todas com um grande significado. E acho que falando como Bruna mesmo, acho que uma experiência minha que, assim, foi muito, muito gratificante foi em Londres, em 2017, quando eu representei o Brasil e a gente teve num evento dentro do setor de economia em Londres. Então isso foi muito, muito, muito significativo para mim. Outro momento muito marcante também foi o Santa Catarina que dá certo, que eu participei, que eu dei a minha palestra. Enfim, as entrevistas eu acho é um momento muito especial para mim. E também em Las Vegas, em 2019, quando a gente foi junto com a Apex e a Associação Brasileira de Franquias, representar o Brasil também, onde eu estive com os maiores franqueadores do mundo. Então, eu ter a oportunidade de conversar de igual para igual com pessoas que são inspiração para mim, isso realmente foi muito gratificante. E conhecer pessoas assim que até hoje fazem parte da minha vida, assim, pessoas que foram inspiração e que se tornaram amigos, né? Sim, sem dúvidas, Então, momentos muito marcantes, né? Tanto para você como para a história do café, né, Bruno? sim, sim, com certeza. E para todos nós, né? Para toda a minha família, é motivo de muito orgulho para gente, né? Porque, Duda, ninguém imagina o quanto a gente trabalha, o quanto eu trabalho. Ninguém imagina o quanto eu estudo. Ninguém imagina quantos finais de semana eu abri mão, sabe? Então, quantos desafios a gente tem que passar, enfim, é realmente uma dedicação total, é uma imersão total nessa empresa. A gente ama essa empresa, a minha família, né? As pessoas que estão com a gente.
né? O Igor, que eu mencionei, né? Que faz parte do café, que é o nosso diretor, ele também já está há muito tempo com a gente, então é muita dedicação, é tudo para fazer o melhor, Sim. sabe? Então, todas as conquistas, todos os prêmios, a gente tem aqui o nosso selo de franquia desde 2000 de franquia internacional da BF, desde 2019 já. Então a gente vibra com tudo, sabe? Tudo é uma conquista, a gente vibra pelo os momentos marcantes, né? Às vezes eu tô no sábado à noite, às 11 da noite, no domingo às 10 da noite, vendo o fechamento de cada loja, e aí quando eu vejo que o franqueado bateu o faturamento do mês passado, então eu vibro aqui, sabe? Eu pulo, eu grito. Então, assim, são vários momentos. Tudo vale a pena, sabe? Toda essa dedicação vale a pena. Quando a gente vê o sorriso do cliente, histórias que acontecem no café, isso é uma coisa que me emociona muito também, histórias, pessoas que vão comemorar o aniversário, pessoas que vão comemorar, que vão fazer um pedido de casamento, que vão comemorar um casamento, sabe? São tantas histórias, são tantas pessoas que escolhem o Café do Centro para uma ocasião especial. Então isso tudo me emociona, porque eu acho que as pessoas não imaginam o como aquilo é especial para nós, sabe? O quanto aquilo nos toca. Então é muita coisa assim que é gratificante para gente. E outra coisa que é assim algo que é muito especial para mim, muito especial, que desde 2017 a gente tem um projeto com a PAI de Itapema, tá? Um projeto de inclusão social e que é um projeto que realmente assim ele é assim muito especial para mim. Estar com esses alunos ali no café é algo que me deixa muito feliz. Eu aprendo muito com eles, né? Eu aprendo com eles. Eu posso te dizer isso com toda segurança. Toda sexta-feira eles vão ali no café. Um dos alunos da PAI, eles são remunerados pelo Café do Sempre. E eles fazem a atividade que eles querem ali no café. Eles escolhem. Então, eles são livres ali, eles são remunerados pela gente. É pelo período de 3 horas. Então, isso é muito legal, porque você recebe o feedback dos pais, da própria PAI, que os alunos eles tiveram melhoras significativas depois do projeto, que eles são mais ativos depois do projeto, e algumas pessoas até já ingressaram no mercado de trabalho por causa do projeto. Então, é algo muito legal, é algo que é muito especial para mim, para nós do Café do Centro. E orgulha muito, nos traz muito orgulho esse projeto que a gente tem há já tantos anos. Sim, o café com certeza faz parte da vida e do momento de muitas pessoas, né? De muitas Sim, famílias, como você falou, em pedido de casamento, em apoio social, em aniversários, em tudo isso, o café ele tem um papel fundamental ali na história de cada pessoa, né? aí, Duda, eu te falo uma coisa. Tá aí uma coisa que eu gostaria que as outras marcas copiassem, esse projeto maravilhoso que é o nosso projeto que a gente tem da APAI. Eu tenho certeza que isso ia fazer a diferença na vida de muitos jovens que APAI ou outras associações. E esse projeto eu gostaria muito que fosse replicado nas empresas. Não importa o tamanho, né? Cada um faz a sua parte. Sim, exatamente. Bom, Bruna, e muito feliz, estou muito feliz de saber desses momentos que mais foram gratificantes para você, que mais foram gratificantes para o café. São momentos de muita emoção, eu imagino, e que te deixa, né, muito perto da essência do café, que era aquela troca inicial, né, aquela vontade de ouvir o outro, aquela vontade de compartilhar com o outro. Então, todos esses acontecimentos, ele me lembra a essência realmente que fez o café surgir. Então, isso é muito importante. Acho que depois de tempos, né, da construção, do início do café, a essência ela ainda está bem viva, né? Sim, ela vai continuar para sempre. Ela vai continuar sempre assim, porque essa é a proposta do Café do Centro.
né? E é isso que a gente vai manter sempre. Legal. E agora eu sei que você tem muita cautela para compartilhar seus próximos passos, mas quero saber um pouquinho do que a gente pode esperar aí do café. Em setembro já tem novidade, né? Mas o que a gente pode esperar do café para os próximos anos, sonhos que vocês têm em relação a isso mesmo? Olha, a gente está fazendo a nossa expansão, né? E a gente tem essa questão da expansão internacional e nacional. E os nossos sonhos é a expansão do jeito que a gente está fazendo, né? Uma expansão qualitativa. Não vamos popularizar a marca. A proposta do Café do Centro não é uma cafeteria em cada esquina. Então, vamos continuar mantendo esse padrão de qualidade que a gente tem. E esse é o nosso sonho, na verdade, é o que a gente projeta, continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, seguindo, né, a nossa expansão e aí conquistando novos horizontes. Entendi. E para a gente finalizar, para ir encaminhar ali para o final da nossa conversa, Bruna, que dica você daria para alguém que está começando a empreender? Bom, para quem está querendo empreender, é aquilo que eu falei, não seja mais um. Ouse, crie, faça diferença, ame o seu negócio, seja apaixonado pelo seu negócio, porque você precisa estar em sintonia com o seu negócio, né? Você precisa amar, porque você precisa se dedicar muito ao seu negócio. E não deixa o seu projeto só no papel. Você tem que botar a mão na massa, você tem que tirar do papel se é isso mesmo que você quer. Você tem que colocá-lo em prática. Se você ama o seu negócio, se você estuda, se você faz algo diferenciado, você vai ter sucesso. E se você, principalmente, tem ética, se você age de forma correta, você vai ter sucesso no seu negócio. Nunca abra um negócio para, enfim, para agir. Nunca abra algo para tentar destruir alguém, enfim. Abra o seu negócio, faça a diferença, faça produtos diferentes. Use a imaginação, a criatividade, surpreenda. Não tenha medo. É isso. Bruna, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por isso. Trouxe muita informação enriquecedora sobre superação de desafios, sobre acertos, sobre passos, né? E isso, sem dúvida, vai ser muito importante para quem está começando e também para quem está passando por desafios semelhantes, né? Ou também celebrar os momentos que já passaram, que também é fundamental. Então, Bruna, muito obrigada de verdade. Não, eu que agradeço, Duda. Foi um prazer estar aqui nessa tarde com você. Agradeço o convite e foi muito legal. Espero que essas dicas, esse meu depoimento, essa nossa conversa seja inspiradora para esses novos empreendedores. Com certeza vai. Eu não sei você, mas eu adorei essa conversa. E se você também gostou, se inscreve no canal para não ficar de fora sobre nenhum assunto relacionado ao empreendedorismo. E até a próxima!